Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Arion, criador aqui do canal. E o tema da aula de hoje será como você pode antecipar seus movimentos no mercado financeiro, como você pode antecipar as suas entradas no mercado de ações, tanto na compra quanto na venda. Lembrando que antecipação não é adivinhação, você não vai comprar uma ação porque você acha que vai subir ou não vai vender uma ação porque você acha que vai cair. Você vai utilizar estratégia para isso. Estratégia envolve probabilidade e padrões. Então, quando você utiliza a análise técnica corretamente, você consegue antecipar muitos movimentos no mercado financeiro, muitos movimentos nas operações na Bolsa de Valores, tá bom? Então, lembrando que não é por achismo, é por técnica. E nessa aula eu espero ajudar você a operar no mercado financeiro de forma muito mais assertiva. Um recado rápido é que as inscrições das aulas do nosso curso META 361 já estão abertas. E caso queira se matricular, só clicar no link aqui na bio. Lembrando que essas vagas são limitadas, tá bom? Bom, vamos à nossa aula. Primeiro eu preciso apresentar aqui o meu gráfico. O gráfico que temos aqui, gráfico diário das ações, ou seja, cada candle desse aqui, tanto vermelho quanto verde, é um dia de operação. Tem duas principais médias móveis que eu utilizo no gráfico. Essas duas principais médias são o quê? Média móvel de 200 períodos, que é essa aqui em cima. Deixa eu desenhar aqui em cima para você. Pronto. Essa daqui, média móvel de 200 períodos. E essa com um verdinho mais claro aqui, ó, passando por aqui, que está mais próxima aos candles, é a média móvel de 20 períodos. Então, tem duas médias móveis que eu vou trabalhar no mercado de ações para conseguir operar de forma mais assertiva com essa estratégia, com essa técnica, em que a gente consegue antecipar algumas entradas nas operações, tá bom? Então, duas principais médias móveis para a gente operar. Bom, vamos nessa primeira ação aqui, que é a SBSP3, tá? Separei algumas ações aqui para a gente analisar. Nessa ação aqui, em outubro, todas as ações que eu for falar aqui, todas as operações, todas as estruturas que eu for falar aqui, são operações que eu fiz, tá? Então foram comprovadas, foram operações que eu fiz. Eu gosto de explicar sempre essas operações, tanto que eu fiz quanto que a Asa Trader também fez, colocou lá para os seus assinantes. E vamos aqui para essa primeira operação aqui, que foi em outubro. Foi nessa data aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Aqui, ó. Nessa primeira estrutura aqui. Já fizemos outras operações aqui, mas a primeira operação que nós fizemos nela, que ela apresentou uma estrutura muito boa para ter compra, foi essa daqui. A gente conseguiu antecipar bem o preço, nós conseguimos um ganho maior e aproveitando toda a tendência do ativo, a maior parte dela. Bom, como que a gente analisou isso? Bom, essa média móvel que está próxima aos candles aqui é a média móvel de 20 períodos, correto? Ela é uma média móvel mais curta, então ela fica mais próxima aos candles. E a média móvel de 200 períodos é uma média móvel mais lenta, como você pode ver aqui, ó, ela quase não se movimenta, de frente da média móvel de 20 períodos. Então lá no início a gente já utilizou ela. Então olha o comportamento do gráfico aqui. O gráfico, quando está abaixo da média móvel de 200 períodos, o que eu sempre falo? Não efetua nenhuma compra, você vai trabalhar, vai procurar o melhor ponto para vender a ação. Quando está acima da média móvel de 200 períodos, a gente procura o melhor ponto de compra da ação, se tiver em tendência clara, tanto de alta quanto de baixa. Tá bom? Não adianta estar como aqui está, ó, consolidada abaixo da média móvel de 200 períodos. Não vai procurar ponto de compra aqui porque está consolidado. A ação está lateralizada, preço está sem direção. Se preço está sem direção, não é para você arriscar o seu dinheiro aqui. Tá? O gráfico está abaixo da média móvel de 200 períodos. A média móvel de 20 períodos está subindo, está acompanhando o gráfico, está acompanhando o preço. Olha como é que se comportou o preço nessa região aqui, próximo à média móvel de 200 períodos. Entrou em um período de consolidação, correto? Nesse período de consolidação, esse fundo aqui
esse fundo aqui está mais alto que esse fundo anterior. Isso demonstra que é uma tendência de alta. De uma maneira geral, tendência de alta. Não nesse breve período aqui, que é de acumulação. Nesse breve período de acumulação, ficou abaixo da média móvel de 200 períodos. Se está abaixo dessa média móvel de 200 períodos, eu não faço nada por enquanto, nessa faixa de acumulação. Sendo que, olha como é que ela bate várias vezes a média de 200 períodos. Quando ela começa a fazer isso aqui, eu já começo a ficar de olho. Por quê? Isso aqui me demonstra que vai haver um rompimento. Ariel, então quer dizer que eu já entro logo nessa acumulação? Não, você não vai entrar nessa acumulação agora. Você vai esperar o rompimento dessa acumulação alinhado com o cruzamento da média móvel mais curta com a média móvel mais longa, que é a média móvel de 20 períodos com a média móvel de 200 períodos. Vai operar todo o cruzamento de média? Não. Você vai operar quando tiver uma estrutura de acumulação informando, batendo várias vezes na média móvel de 200 períodos, informando aqui que haverá um possível rompimento. Se romper com o cruzamento da média móvel e fez essa estrutura aqui, um pivô, um pullback logo no cruzamento da média, aqui eu posso efetuar a minha compra da ação. Aqui é uma forma de antecipar o movimento. Ariel, mas eu esperava que a antecipação do movimento fosse aqui. Não, porque aqui você não está investindo, aqui você não está operando, aqui você está apostando. Se o preço está sem direção, você não sabe para onde que ele vai. Ele pode tanto subir, quanto ele pode cair. Então, aqui você não se antecipa, a gente se antecipa de uma forma mais inteligente. Nós antecipamos aqui depois que uma estrutura de acumulação é formada e há uma estrutura acima das duas principais médias que eu estou trabalhando com esse cruzamento de média. Então, houve duas confirmações aqui. O cruzamento da média e a estrutura sendo formada acima da média. Então, aqui eu posso entrar. Como é que eu posso me antecipar aqui? Tem duas formas, tá? Uma que eu posso operar bem no fundo desse pullback, aproveitando esse candle de reversão. Esse pequeno candle aqui. Posso aproveitar esse pequeno candle e operar comprado. Você não vai entrar no meio do candle, você vai entrar depois que o candle se formou completamente, tá? Como é um dia de operação, você vai esperar o dia se formar, tá? O candle fechar, o preço de fechamento daquele dia, fechar o pregão naquele dia. Então aqui você poderia já entrar. Uma outra forma você também entrar, ou você inserir mais lote, no rompimento dessa estrutura. Por quê? Como eu tenho a média móvel já de 20 períodos apontando para mim, a tendência a princípio foi formada. Se houver esse rompimento aqui, a confirmação é maior. Ariel, mas 80% dos rompimentos são falsos. Não um gráfico em tendência para o swing trade. Lembrando que para o swing trade a gente utiliza o gráfico diário e o gráfico semanal. E às vezes o gráfico de 60 minutos e o gráfico de 4 horas. Quanto menor o tempo gráfico, mais falhos são as estruturas. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo é. Então, se eu tenho um tempo gráfico maior com uma estrutura de rompimento, isso aqui não quer dizer que eu estou arriscando. Não. Ok, posso estar arriscando, mas estou arriscando com inteligência. Estou arriscando com um padrão comprovado, um padrão mais assertivo. Porque dentro dessa tendência, se formando essa tendência de alta, eu sei que a probabilidade de continuar a tendência após o rompimento, ela é muito maior. Então, dentro de uma tendência de alta, topos são rompidos, tá? Se topos são rompidos, mais forte vai ficando a minha tendência. Então, esses topos rompidos aí que seriam resistências se transformam em suportes. Então, o gráfico vai subindo em escadinha, tá? E as ações geralmente apresentam tendência. Por mais que essa consolidação aqui permaneça por alguns longos períodos, quando o gráfico entra em tendência e operamos a tendência do ativo, não operamos essa consolidação,
nós temos um retorno muito mais rápido na operação. E antecipando o movimento, o nosso retorno também é maior. Tá? Por exemplo, aqui, se eu entrasse no rompimento e saísse logo na primeira oportunidade, seria aqui, né? Porque a última oportunidade seria aqui em cima, que eu pegaria aí mais quase 45%. Nessa primeira oportunidade aqui, eu teria saído 20%. 20% aí do capital rentabilizado. Então, e isso aqui em questão de dias, 1, 2, 3, 4 dias. Em apenas 4 dias teria esse capital rentabilizado em mais de 20%. Onde que você encontra isso aí em outras operações? Renda fixa ou em renda variável? Você não tem, você teria que alavancar o seu capital e isso é um outro tipo de estratégia, outro tipo de operação em que você tem que ter muita experiência, que é o day trade. Tá? Você é possível rentabilizar o seu capital maior, mas a taxa de assertividade não é tão boa assim, porque como eu disse, quanto menor o tempo gráfico, mais errático ele é. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ele se torna. Tá? Então, nessa estrutura aqui, acho que ficou bem claro como nós operaríamos. Tá bom? É como se fosse um passo a passo mesmo. É a consolidação abaixo ou acima da média móvel de 200 períodos e logo depois um padrão clássico de rompimento de resistência. Aqui havia uma resistência, tá? Rompeu essa resistência, ok, mas rompeu e eu vou esperar essa outra estrutura. Esperei essa outra estrutura ser formada, eu posso entrar no fundo da estrutura ou no rompimento da estrutura. Lembrando que tem que estar acompanhando a média móvel de 20 períodos. Ariel, mas aqui não seria um bom ponto para entrar? Não. Por quê? Está muito afastado da média móvel. O preço tende a retornar para a média móvel. O preço tende a buscar novamente a média móvel de 20 períodos. A média móvel de 200 períodos, para ele buscar, ele precisa de uma estrutura um pouco maior. Ele requer um pouco mais de tempo. Tá? Aí pode levar alguns meses. Mas a média móvel de 20 períodos, ele requer requer poucos dias para ter essa estrutura completa, tá? Por exemplo, aqui, ó, passando um pouquinho mais adiante, a média móvel de 200 períodos começou a acompanhar, começou a ter formar uma tendência de alta, né? Ele está seguindo para uma tendência de alta e a média móvel de 20 períodos está entrelaçada ao gráfico. Aqui eu não entraria, tá? Porque a qualquer momento o gráfico tende a descer. E quando está entrelaçado a média móvel de 20 períodos, isso está mostrando que há uma confusão muito grande. Então aqui eu não entro. Eu entraria aqui nessa melhor oportunidade. Ariel, então eu vou ficar sem operar? Vai, você vai buscar uma outra ação. Tá? Nessa ação aqui que não está dando oportunidade, você não entra mais. A oportunidade passou. Se a oportunidade passou nessa ação, você vai procurar uma outra ação para operar, para ter os seus ganhos. Tanto no mercado aqui no Brasil, quanto no mercado americano. O padrão é o mesmo, a análise técnica é uma só. Tá? Os padrões são os mesmos, se repetem em qualquer gráfico que tenha liquidez. Vamos dar uma olhada em uma outra ação para vocês terem uma visão melhor. Na RADL 3. Bom, vamos lá. Lembrando que todas as operações aqui foram feitas, tá? Estou repetindo aqui para que vocês saibam que todas as operações que eu passo aqui são operações que foram feitas só para comprovar a assertividade. Então, aqui eu estou procurando o padrão da RDL3. Até que foi em abril que eu fiz essa operação. Ah, sim, aqui, ó. Pronto. Essa ação, olha como é que é entrelaçada aqui, ó. Aqui, como eu disse, não faço nada, né? Tá entrelaçado. Por mais que esteja acima da média móvel de 20 períodos, aqui eu não faço mais nada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar sair dessa consolidação, dessa confusão. O que o gráfico tende a fazer quando ele quer sair de uma consolidação? Ele tende a testar o suporte, a resistência, até o momento que ele rompe.
Se ele romper, eu vou operar assim que rompe? Não, vou esperar a estrutura. Olha como é que aqui embaixo ele rompeu. Desenho feio, né? Pera aí, pronto. Rompeu, voltou, seguiu de novo para baixo e aqui formou um suporte. Aqui eu já sei que se ele formou um suporte aqui, ele vai seguir a sua alta. Tá, ele testou esse suporte aqui novamente. Eu vou entrar logo aqui embaixo? Também não. Vou ficar de olho no que ele vai fazer. Se aqui eu tenho esse suporte aqui, na qual ele rompeu, fez um fundo duplo aqui. O que ele pode fazer? Ele pode bater nesse suporte e voltar a cair, ou ele pode fazer o que ele fez aqui, ó. Um pequeno pivô. Daqui ele fez um pequeno pivô acima desse suporte e voltar a subir. Aqui é o meu ponto de entrada. Tá? Por quê? Acima da média móvel de 20 períodos e aqui acima da média móvel também de 20 períodos. Então ela está acima das duas principais médias. Um pivô informando que a alta continua. Quando é que eu confirmo essa alta? Ou no fundo desse pivô com esse candle de força, no rompimento do candle de força diário, ou no rompimento da estrutura do pivô, que é aqui, ó. Ele rompeu com o candle de força. Se ele rompeu o candle de força, eu consigo pegar esse ganho. Bom, aqui é uma operação muito mais rápida, 2 dias de alta e consecutiva. Só ver aqui qual seria o ganho dessa... Se eu entrasse no rompimento, não foi nem no fundo. Eu teria pego aqui, ó, 7%. 7% aí em menos de uma semana. É um ganho muito bom também para poucos dias. Então, nesse ganho para poucos dias, qual o meu próximo passo? É esperar uma próxima estrutura. Que estrutura é essa? Se ele seguiu para alta e logo aquele retornou para queda, aqui eu já realizei meu lucro, tá? Deu candle de reversão. Se ele já seguiu para queda, o que eu vou fazer? Eu vou esperar que a média móvel de 200 períodos, que é essa média móvel aqui embaixo, se torne um suporte. Ele se tornou um suporte como? Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Confirmou meu suporte. Se tornou aqui uma região de acumulação. Ficou umas 2 semanas aqui em acumulação. Qual seria a minha entrada? Houve a rejeição da queda, confirmou o suporte com esse candle de força, esse candle diário de força. A minha entrada é após esse rompimento desse candle aqui, desse dia de queda, na qual não se confirmou. Isso aqui também é chamado de gift, tá? É um presente no gráfico. É um presente, é uma oportunidade de compra. Então, após um candle de força, tem um pequeno gift. Minha entrada seria no rompimento desse gift. Aqui eu já pegaria aí mais 7%. Bom, isso aqui eu já acumulei o quê? 14% em menos de um mês de rentabilidade. Isso tudo porque eu soube esperar. Arion, não é melhor antecipar aqui? Não, mais uma vez, isso aqui é região de acumulação, você não entra. Região de acumulação, não sabe se é para cima ou para baixo quando for romper. Você espera, acompanha o vencedor, acompanha a tendência. Quem assumir a tendência, você acompanha. Tá? Se você não tem o poder de movimentar o gráfico, se você não tem o poder de fazer com que a ação siga uma tendência, você não tem capital para isso, só quem tem capital para isso são os institucionais, você acompanha eles. Vai querer guerrear contra eles, vai perder dinheiro. Se o gráfico está subindo, você vai lá e vende a ação porque você acha que vai cair a qualquer momento e você vai operar vendido. Não, não é assim. Tá? Você só acompanha. É muito mais fácil, é muito mais simples. Então, essa estrutura aqui nessa operação foi o que eu fiz, tá? Foram 2 operações que eu fiz nessa ação nesse ano. Tá? Teve os outros anos também, já fiz algumas operações, mas não foram com antecipação aqui. Nesse ano foram com 2 antecipações de valores, então a gente conseguiu fazer essas operações. Bom, vamos ver aqui uma outra ação. Eu gosto de ficar apresentando vários gráficos para que vocês tenham uma visão geral, uma visão ampla de todos os padrões gráficos que podem formar, tá? Quero ajudar você a ter mais rentabilidade.
Esse aqui também foi esse ano, tá? Dessa ação. Deixa eu verificar aqui, ó. Foi excelente. Aqui a gente tinha feito já uma operação, não antecipou tanto porque a gente entrou no meio dela, mas eu quero falar aqui de antecipação com vocês. Foi bem aqui, ó. Nesse período aqui, aquele períodozinho consolidado, né? Tá acima do quê? Da média móvel de 200 e fazendo com que a média móvel de 20 períodos continue no suporte. Aqui rompeu. Você reparou que um padrão muito clássico é depois de um período de consolidação, o gráfico tende a romper para testar qual vai ser o suporte ou a resistência? Olha só. Aqui está consolidado, correto? Consolidado, consolidado. Aqui ele rompeu esse suporte, mas logo depois ele voltou. Então se eu entro no rompimento aqui, eu estou me antecipando erroneamente, tá? Eu estou apostando. Então eu vou esperar o rompimento. Se ele romper e fizer essa estrutura aqui, ó, se ele romper, fizer essa estrutura e voltar a cair, beleza. Mas ele não fez. Ele rompeu, voltou para a média de 20 períodos e olha o que ele fez aqui. Um minúsculo pullback. Como é que eu sei que isso aqui é um pullback? Porque isso aqui está no gráfico diário. Se eu colocar no gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 4 horas, eu vou ver claramente essa estrutura fazendo isso aqui, ó, com o gráfico. Tá? Mas isso aí é treino. Nesse tempo o gráfico aqui se torna treino, porque eu sei que quando eu colocar no gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 4 horas, isso aqui vai se transformar num pullback. Isso aqui vai ter essa estrutura. Então, aqui eu sei que fez um pequeno pullback. Tá? Quando é que eu posso entrar aqui? No rompimento. Tá? Aqui eu já posso entrar no rompimento dessa consolidação, porque ele fez um pullback acima da média móvel de 20 períodos. Ele transformou isso aqui em um suporte. Se ele transformou isso aqui em um suporte, ele pode aqui, ó, continuar a sua tendência de alta. Ele continua a sua tendência de alta, tá bom? Então, Arion, quando é que eu vou sair aqui? Quando ele formar essa estrutura aqui, ó. Quando ele formar essa consolidação. Isso aqui eu já saio da operação. Não fico testando isso. Ou você pode fazer o que eu sempre faço, coloca o alvo na operação e deixa agendado na sua corretora, na boleta de compra e venda. Você consegue agendar a compra, que por exemplo, olha só, olha que interessante. Se eu sei que logo depois disso aqui, ó, nesse dia, formou um pullback, eu sei que se ele romper, ele pode continuar sua tendência de alta, eu agendo a compra dessa ação, agendo o meu stop e eu agendo o meu alvo da operação. Meu alvo é o quê? 2, 3 vezes maior do que o meu possível stop, tá? Isso aqui me dá o quê? Liberdade de rotina. Liberdade financeira a gente já está conquistando, né? A gente está aprendendo aqui a operar ações. Liberdade de rotina é que a gente não precisa ficar aqui o dia inteiro analisando, esperando uma oportunidade de compra para clicar aqui no botão de compra e venda. A gente deixa agendado as nossas operações, porque a gente já sabe identificar o padrão, tá? Deixa agendado as nossas operações e deixa o trade seguir, tá? O máximo que eu vou entrar é para ir ajustando os stops, tá? Eu vou subindo os stops. É isso que eu vou entrar. Não vou ficar ali todo dia entrando, analisando o gráfico, vai fazer eu perder tempo e dinheiro, vou ficar ansioso. Isso daí não é a nossa função aqui. Vamos ver aqui uma outra. Eu acho que isso aqui ficou bem claro, né? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui no comentário que eu mesmo respondo, faço conteúdo aí com as dúvidas ou com a sua sugestão de conteúdo, tá bom? Bom, vamos ver uma outra ação aqui. Azul 4. Galera, é importante que vocês vejam a aula até o final, porque vocês têm uma noção real do gráfico, tá? Uma real noção de vários padrões gráficos. Deixa eu ver aqui essa outra ação. Ah, sim, ó. Ó que interessante. Essa aqui é da Azul 4. Porque muita gente começou a falar que sobre esse ganho aqui, que foi de quase 40% em alguns dias, eu não entrei, tá? Por que eu não entrei? Porque está abaixo da média móvel de 200 períodos.
Ariel, perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade, mas não perdi dinheiro. Porque para esse padrão que se formar, é sei lá, 1 em cada 50 ações. Tá? Que dá certo. Vou ficar postando em um padrão que não é tão assertivo? Não, eu vou investir em padrões que são assertivos. Padrões que se repetem mais vezes. São padrões que eu tenho o maior ganho. Que tem o maior ganho aí que eu consiga planilhar todas elas. Por exemplo, no método que a gente utiliza aqui, que é o método 361. A gente utiliza só um padrão para operar as ações. É um método que eu planilhei por muitos anos e continuo planilhando para ver a assertividade dela. Então, até hoje, é o método que eu utilizo e que é extremamente assertivo. Mas por quê? Porque eu sei esperar, porque eu consigo identificar o melhor tempo ou a hora certa para comprar e vender a ação. Não vou ficar me afobando comprando porque saiu notícia que uma empresa comprou uma outra e vai subir, ou que a probabilidade dela subir é alta, tudo por notícia. O pessoal compra tudo por notícia, não é para você fazer isso. O gráfico que ele te dá o preço de compra e o preço de venda da ação. Saiba utilizar como eu ensino aqui aos alunos, que você vai se dar bem, tá bom? Mas só com esse conteúdo gratuito aqui, já dá para você fazer muitas operações muito boas. Eu espero que eu faça isso aqui mesmo para ajudar vocês. Eu quero que vocês tenham essa assertividade. Quando eu iniciei no mercado de ações, uma coisa que eu prometi é que eu ia fazer o possível para que as outras pessoas não passassem pelo que eu passei no início, que é aquela confusão de pesquisar tanta coisa para estudar, tanta informação, e só existia um método. Eu queria um método que me identificasse o preço de compra e o preço de venda das ações. E é isso que eu quero ajudar vocês aqui. Bom, espero estar ajudando, espero profundamente estar ajudando vocês. Pode ser que para quem iniciou, quem está vendo esse vídeo aqui agora, fique um pouco confuso, mas não se preocupe, tá? Conforme você vai vendo os vídeos, vai ficando tudo tão mais claro, a análise gráfica para vocês vai ficando tão mais fácil conforme o tempo vai passando, que depois se torna prático. Você analisa o ponto de compra e o ponto de venda de uma ação em menos de 5 minutos. Se torna muito prático, tá bom? Bom, vamos aqui nessa ação, é da Azul 4. Em junho, eu fiz uma... aliás, o pessoal me cobrou aí falando que eu não tinha feito essa operação aí que deu 40% de ganho. Não fiz por quê? Tá? Por causa disso aqui, ó. Abaixo da média móvel de 20 períodos. Ele pode querer buscar a média. Pode, beleza. O gráfico tem de buscar a média. Mas isso não é certeza que vai acontecer. Tá? Eu não opero nunca contra uma média. Eu sempre opero a favor dela. Se eu tô com a média de 20 períodos caindo e o gráfico está tentando buscar ela, primeiro que eu não sei qual vai ser o alvo dela, porque ele pode bater na média e voltar, ou ele pode fazer isso aqui, ó. Nem chegou na média, deu a reversão. Em um dia aí teve perda aí de quase 7%, no outro dia deu a perda aí de quase 25%. Então, muita gente ficou, ganhei 5%, 10%, 15%, devolvi tudo porque eu fiquei esperando voltar. Aí se ferrou, né? Enfim, opera a tendência, é muito mais fácil. Então, esse filtro aqui que eu utilizo da média móvel é porque em várias outras operações deu muito certo. Aqui foi uma região de acumulação, correto? E aqui seguiu para uma tendência de alta e aqui entrou de novo numa região de acumulação. O que eu vou esperar aqui? Esperei tempo pra caramba, eu esperei meses por isso aqui. Mas quando eu esperei o tempo certo para operar essa ação. Então eu tive um retorno mais rápido, assertivo e com técnica. Não adivinhei o fundo da ação. Então nesse período aqui, ó, houve aquela acumulação. O que aconteceu aqui? O cruzamento da média. Houve o cruzamento da média, o gráfico rompeu e formou o pivô. Qual seriam minhas duas entradas aqui? Fundo pivô ou rompimento? Tá? E sigo minha tendência. Isso aqui, cara, eu fico muito tranquilo nesse tipo de operação, porque só não falo que é 100% assertivo, porque não existe técnica 100% assertiva no mercado financeiro. Mas eu posso dizer que ele é muito mais assertivo operar esperando uma estrutura, depois de um cruzamento, depois de uma consolidação, depois de 3 padrões me confirmando que vai ter uma alta, do que adivinhar a minha operação aqui. Tá? Se eu entrar em toda a consolidação esperando uma alta ou uma queda, garanto que você não vai ter nem 20% de acerto. Seu prejuízo vai ser muito grande. Vai ter 80% de prejuízo. Isso eu posso garantir para você. Tá? Então espera sempre um padrão se confirmar. Não fica tentando adivinhar isso aqui.
Não fica tentando adivinhar. Teve uma outra operação que eu fiz nessa ação, foi ano passado também, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, foi nisso aqui, ó. Aliás, foi esse ano. Foi pouco tempo. Eu consegui pegar essa alta aqui, tá? Eu, Asa Trader, os clientes da Asa Trader, os alunos, eu não consigo pegar essa entrada. Depois de ficou um outro longo período em tendência lateralizada. Olha o que aconteceu logo depois. Teve esse período de consolidação acima da média móvel de 200 períodos. Ficou entrelaçada a média móvel de 20 períodos, correto? Olha o que ele começou a fazer aqui, ó. Isso aqui pode passar despercebido, eu assumo. Mas você, conforme vai analisando o gráfico, você vai ficando com um olhar mais clínico, mais técnico. Fica como se fosse um sniper mesmo. Então, aqui ele começou a formar um suporte acima da média móvel de 20 períodos. Sinal de alerta. O que ele vai fazer? Ele vai tentar romper. E olha o que ele me deu aqui. Um candle de queda, que eu vou ter que esperar esse candle de queda. Porque lembra que o candle, nesse candle de queda aqui, ele está me formando um pivô num tempo gráfico menor. Ele está fazendo isso aqui, ó. E romper a consolidação. Aqui eu entro no rompimento. Em um dia eu fiz isso aqui. Em um dia, eu não lembro se foram 12%, foi alguma coisa assim que eu peguei, ó. Foram 10% em um dia de operação. Foi quase que um day trade. Só não foi day trade porque eu comprei num dia e vendi no outro. Mas eu rentabilizei meu capital em 10%, tá? Então isso que eu quero que vocês se atentem. Se atentem a esperar o momento certo para entrar. Não entra aqui. Espera o momento certo. Você tem que antecipar suas entradas de forma muito mais inteligente do que na adivinhação, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês com essa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, só deixar aqui para mim que eu mesmo vou responder e vou fazer um conteúdo com a sua sugestão, tá bom? Até a próxima aula.